Oi pessoal, hoje estamos de volta aqui, Fabiano, no canal Charuto com os Amigos, tá? Hoje nós vamos fumar um charuto que não é uma novidade, mas é um pequeno notável, tá? Nós temos aqui hoje o Siglo II da Cohiba, tá? Bom, é um charuto que ele vem num formato Petit Corona, tá? O Petit Corona ele tem um ringue de 42, tá? O que equivale a mais ou menos 16 milímetros, tá? E um comprimento, tá? De 129 milímetros, tá? Ele é chamado de Petit Corona porque o Corona tradicional ele tem o mesmo ringue, ou seja, de 42, então a mesma espessura desse charuto, só que o comprimento tradicional do Corona é 150 milímetros, esse 129, tá? Então por isso chamado de Petit Corona, tá? Em Cuba é muito comum chamar esse formato Petit Corona de Mareva, tá? Então em Cuba é muito comum encontrar eles sobre esse nome Mareva e não Petit Corona. Bom, é um charuto que é para uma fumada rápida, tá? Então é um charuto que a gente fuma ele por volta de uns 40, 45 minutos, tá? E como todo Cohiba, é um charuto mais caro, tá? Um charuto Cohiba no mercado hoje é o charuto mais caro, tá? E a gente vai até no decorrer aqui da fumada falar um pouco sobre a Cohiba, sobre o charuto da Cohiba, por que é um pouco mais caro, né? E às vezes até contar um pouquinho da história da Cohiba para vocês, tá? Bom, vou fazer algumas coisas que acho interessante. Eu sei que tem muitos iniciantes que acabam acompanhando os vídeos nossos, né? E de vez em quando eu vou dar umas dicas, umas regras básicas para a gente estar sempre fumando o charuto da maneira correta. Não tem muito segredo fumar um charuto, mas existem algumas regrinhas básicas, como cortar direitinho, entendeu? O que é melhor para determinado charuto, se é cortar, se é furar o charuto, como acender da maneira correta o charuto, certo? Bom, vamos primeiro cortar esse charuto. Então, como primeira dica, a gente observa que na cabeça do charuto a gente tem uma linha que define a cabeça do charuto, certo? Essa cabeça do charuto ela é colada aqui na altura dessa linha para justamente segurar a capa, tá? Então, se eu cortar depois dessa linha, eu vou correr o risco dessa capa desenrolar durante a fumada e eu posso assim perder o charuto. Eu cortando acima dessa linha, eu não vou perder o charuto. Bom, muitas pessoas perguntam, Fabiano, o que é melhor fazer? Então, cortar ou furar? Bom, esse é um charuto que ele, por ter uma bitola menor, é um charuto que ele não dá tanto fluxo assim. Então esse tipo de charuto eu prefiro cortar. Os charutos mais calibrosos e com fluxo muito alto, mas nos charutos cubanos a gente não observa muito isso. Nos charutos fora de Cuba, os off-cubas, eles normalmente têm um fluxo maior. Então nesse tipo de charuto, às vezes é interessante furar. E tem alguns charutos que têm um fluxo interessante e que você pode, para concentrar um pouco mais o sabor, de início furar e na metade do charuto cortar o charuto. Bom, então vamos fazer o corte do charuto. Então, como vocês podem ver, o charuto devidamente cortado, tá? Acima da linha, certo? E a gente já começa a ter uma primeira impressão desse charuto numa primeira degustada a frio, que eu acho bem interessante. Bom, o que a gente percebe na degustada a frio?
primeiro você já percebe o fluxo do charuto, se ele está passando o ar legal. Isso já diz como vai ser o fluxo desse charuto durante a fumada. Então a gente percebe que é um charuto que vai me apresentar um bom fluxo, tá? Porque ele passa fácil o ar a hora que eu puxo, e a gente já começa a sentir alguns sabores a frios, sabores esses que muitas vezes a gente não percebe depois dele aceso, tá? Então esse daqui, ele tem no sabor a frio, o gosto predominantemente do tabaco em si, e também um pouco terroso, né? Ele lembra um pouco o gosto de terra misturado um pouco com tabaco, bem agradável. Bom, então agora a gente vai acender esse charuto. Bom, outra dica interessante quando a gente for acender o charuto é sempre evitar de queimar a capa. Nunca queime a capa, isso vai alterar o sabor do charuto, principalmente nas primeiras baforadas, tá? Então, o ideal é sempre a gente não chegar muito próximo, né? Então a gente faz uma chama distante, né? A gente pode ir rodando o charuto, nesse caso, como é um charuto que tem uma bitola pequena, é até mais fácil eu rodar ele. Mas em alguns charutos mais grossos, às vezes é interessante a gente também rodar o maçarico, certo? Então, devidamente aceso, então a gente já vai só para a gente. Não é errado desde que eu esteja acendendo o charuto para mim, né? Se eu estiver acendendo o charuto para outra pessoa, a gente não deve estar soprando o charuto. Aí eu posso fazer apenas esse movimento, tá? De aeração para que ele termine de acender. Então a gente percebe o fluxo que já estava prometendo ser bom, então um fluxo muito agradável, e a gente percebe, e sempre quando eu fumo esse charuto, eu percebo logo nesse primeiro terço, nesse comecinho, além do gosto do tabaco, que a gente já experimentou a frio e que persiste quando ele está aceso, a gente já percebe uma nuance de pimenta do reino, entendeu? Algum tipo de pimenta bem levinho, mas o mais característico é a pimenta do reino. Uma fumaça muito macia, então com um fluxo muito agradável, tá? É um charuto que não é muito complexo, como eu disse, é um charuto para 40, 45 minutos de fumada no máximo, então é um charuto para uma fumada rápida. Então é sempre bom ter um tipo de charuto desse na sua caixa umidora, porque muitas vezes você não tem tempo, você está um dia muito corrido e aí você precisa de um charuto para fumar um pouco mais rápido, ou naquele dia você não está afim de ficar fumando também um charuto muito pesado por muito tempo. Então é um charuto que sempre deve ter na caixa umidora. Está com fluxo excelente, a gente nem espera tanto fluxo de um charuto dessa bitola, mas ele está com fluxo realmente acima da média até para esse tipo de charuto. Bom, não é um charuto muito complexo, não tem muito o que falar desse charuto, e aí, para a gente aproveitar um pouco o vídeo, eu vou falar um pouco sobre a Cohiba, que é uma marca muito famosa e que todo mundo tem algumas curiosidades sobre o Cohiba, porque é caro. Bom, o Cohiba, né, ela nasceu em 1966, tá? Foi fundada e criada por Fidel Castro, tá? Segundo conta a história, Fidel Castro tinha um guarda-costas, se não me engano o nome era Chicho Pérez, e Chicho Pérez sempre fumava próximo de Fidel Castro um charuto muito aromático, muito agradável na percepção de Fidel. E Fidel se dirigiu a Chicho Pérez e perguntou: bom, que charuto é esse que você está fumando?
E Tito Pérez falou, não, é um amigo que fabrica, né, por encomenda, e eu sempre compro desse amigo. Bom, Fidel ficou muito interessado e procurou esse amigo de Tito Pérez, tá? Esse amigo realmente produzia charutos de extrema qualidade, muito agradáveis, e aí Fidel Castro contratou esse cara para produzir charutos exclusivamente para ele e alguns charutos para presentear algumas autoridades, alguns presidentes, para uso diplomático. E aí, esse charuto foi chamado de Coíba. Coíba é um nome indígena, né, de origem tainô, que são os índios daquela região do Caribe, que quer dizer tabaco. Então, Coíba na língua tainô quer dizer tabaco. Isso foi durante muitos anos assim. Fidel Castro consumia os charutos da Coíba e só presenteava. Não era vendido nem em Cuba e nem mandado para nenhum outro país. Eu dei uma parada, porque é sempre bom a gente não parar mais aí de que 1 minuto sem degustar o charuto, até para ele não esfriar muito. O charuto nem deve aquecer muito, né? Você fumar muito rápido, porque ele pode amargar até. E se você também deixar ele muito frio, ou até quase apagando, acaba que você também perde bastante do sabor e do aroma, e você vai ter que reacender esse charuto toda hora, o que perde também um pouco da qualidade, dos sabores, dos aromas. Bom, continuando falando sobre a Coíba, ela só chegou no mercado para ser vendida em 1992, tá? Foi quando foi comemorado os 500 anos da chegada de Cristóvão Colombo na América. E aí Fidel Castro disponibilizou alguns formatos, algumas bitolas de Coíba para serem vendidos. Mas a Coíba só chegou de fato com grande volume no mercado já em 1992, 10 anos depois, que aí ele chegou com essa linha chamada linha 1492, tá? Que é o siglo 2, que é isso que a gente está fumando, o siglo 3, o siglo 4 e o siglo 5. Então esses nomes foram dados em homenagem a cada século que foi se passando nesses 500 anos da descoberta das Américas. E em 2002, ou seja, depois que a gente virou para mais um século, em 2002 chegou no mercado o siglo 6, tá? Provavelmente no próximo século vai ser lançado o siglo 7, mas infelizmente não estarei aqui para apreciar esse belo charuto. Bom, e assim a Coíba chegou no mercado com preços até um pouquinho mais altos em função da sua alta qualidade. Bom, o que ele tem de diferente dos outros charutos para poder ser um pouco mais caro? Primeiro, diferente dos outros charutos, as folhas do Coíba, eles passam por uma terceira fermentação que os outros não passam, ou seja, a terceira fermentação do Coíba é feito em barris de rum já usados, que não são mais aproveitados pelas destilarias de rum, e aí as fábricas do Coíba em Cuba aproveitam esses barris para poder fazer uma terceira fermentação, tá? Isso deixa o charuto com aromas e gostos especiais, tá? Também ao contrário de outros charutos, toda a linha da Coíba ela tem pelo menos 2 anos de envelhecimento das suas capas. Talvez, eu acho que só a Trinidad também, a linha Trinidad, tem esses 2 anos em toda a sua linha. Só que o Coíba tem algumas edições limitadas que chegam até 5 anos de envelhecimento. Daí também o custo um pouquinho maior.
E sem contar que é um charuto extremamente equilibrado, né? Você vê a construção de um charuto desse, né? Você vê a queima perfeita, uma cinza de uma cor muito bonita, de uma cor clara. Então isso torna um charuto muito bem equilibrado. O fluxo desse siglo 2 continua excepcional, como eu disse, acima da média para a bitola desse tipo de charuto. E a pimenta do reino ainda é o que predomina. A gente não vê nada adocicado nesse charuto. É um charuto mais terroso, levemente apimentado e remetendo um pouquinho agora, né, que a gente está terminando já o primeiro terço, um pouco de madeira, né? Aquele tabaco que a gente tinha experimentado a frio e logo que acendeu, ele diminui um pouco, ficando ainda mais agradável. Como eu disse, é um charuto que não é complexo, apesar de ser um coíba, é um charuto que eu aconselho para quem está começando, que quer começar a curtir o mundo do charuto, quer se iniciar na degustação dos charutos, porque não é um charuto pesado, é um charuto de uma fortaleza aí média, tá? No máximo média para forte, tá? Então é um charuto que o iniciante consegue fumar perfeitamente bem, e até porque também é uma fumada um pouco mais rápida, né? Então não é cansativa, e para o iniciante isso é muito importante. O que mostra o fluxo muito, muito bom desse charuto é que a gente percebe que ele tem um fluxo em toda a sua extensão. Então quando eu puxo aqui, vocês vão acabar observando que a fumaça também está vindo aqui. Vou mostrar para vocês. Então é um charuto excepcional e, como eu disse, todos devem ter nas suas caixas um charuto dessa qualidade e principalmente dessa bitola, tá? É um charuto que a gente pode harmonizar com qualquer tipo de bebida, né? Um café. Hoje eu estou harmonizando apenas com uma água com gás, porque é um charuto de baixa complexidade, então ele casa bem até simplesmente com uma água com gás. A água com gás é mais interessante do que a água pura, né? Os tomadores de vinhos, né? Os amantes do vinho usam muita água com gás para poder limpar não só as papilhas gustativas, mas o gás também acaba limpando um pouco também o olfato. E a gente acaba também percebendo mais olfato no charuto com a água com gás. Mas é um charuto que combina com qualquer bebida alcoólica de um teor mais alto de álcool, como um rum, um whisky, um conhaque, ou então até uma bebida um pouco mais doce, uma vez que ele não tem praticamente nada de adocicado, então não vai matar o gosto do charuto você tomar, por exemplo, um vinho do Porto, que tem um teor alcoólico um pouquinho mais alto e é adocicado. Bom, é um charuto que ele não vai mudar muito no decorrer da fumada. Ele vai manter basicamente esse gosto da pimenta do reino, que vai acabar se acentuando um pouco no final do charuto e não vai apresentar nada de adocicado, ou em algumas vezes aqui no terço médio, leve, mas muito leve. E a parte terrosa e de madeira
também persistem e se acentua também aqui no último terço. Continua ainda com um fluxo maravilhoso. A gente observa a construção desse charuto, né? A gente vê a cinza, mesmo sendo de um calibre mais fino, né? Mas você vê que a cinza bem compacta, né? Ela não cai à toa e uma cor maravilhosa, cor mais clara. Não quer dizer que a cinza mais escura seja de má qualidade, tá? Isso tem a ver muito com o que é preenchido o charuto, mas normalmente o tabaco de alta qualidade ele fica com a cinza um pouco mais clara. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje, tá? Não tem muito o que dizer, é um coíba, certo? Aconselho todos terem, como eu já disse, em suas caixas. Vamos fazer outros vídeos com outros coíbas, tá? Até para a gente poder comparar, né, um charuto com outro. Então vamos, nos próximos vídeos, ter coíbas com tamanhos maiores, com bitolas maiores, com tempo de maturação diferente desse, para fumadas mais longas, tá? Para fumadas no mesmo tempo, mas com outro formato, para a gente poder estar sempre passando a nossa impressão do que é um coíba, certo? Que realmente é um charuto fora da curva. E claro, todo vídeo a gente vai dar sempre uma dicasinha também de como cortar charuto, como furar charuto, tipos de corte diferentes. Hoje eu fiz um corte bem tradicional, mas num próximo charuto, se for um pirâmide, a gente pode ensinar o corte em V, que é um corte também bem interessante, tá? E a gente explica o motivo desse corte em V. A forma de acender que a gente falou, a gente vai estar sempre lembrando, tá? Isso tudo pensando principalmente nos iniciantes. Estou pensando num vídeo mais à frente para a gente falar um pouco sobre os acessórios que a gente usa, que é bem interessante. Vamos falar também sobre a caixa umidora, que é de extrema importância, principalmente para pessoas que moram às vezes em regiões onde a umidade do ar não é muito alta. Eu moro muito próximo da praia, eu moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, então eu estou muito próximo da praia. Então a gente tem uma umidade, hoje, por exemplo, a gente está com uma umidade de 80%, então a gente tem uma umidade excelente. Então a gente não precisa aqui, por exemplo, na minha cidade, ficar muito preocupado com a umidade da caixa. Muito pelo contrário, às vezes é até interessante tirar um tempinho antes da caixa e deixar ele fora da caixa durante algumas horas antes de fumar. Mas eu sei que tem pessoas que moram, por exemplo, na região centro-oeste, em algumas regiões do nordeste, né, principalmente do interior, onde a gente às vezes tem umidade, dependendo da época do ano, bem baixa. Então a gente vai falar também num vídeo mais à frente sobre a caixa umidora, o que ela precisa ter, né, os cuidados que a gente tem que ter com ela, certo? Quem não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, tá? Deixe o seu like, deixe seu comentário, o que você achou do vídeo, sugestões para próximos vídeos, tá? Do que a gente pode fumar em termos de charuto, alguma dica que a gente possa dar, tá? Então deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no canal, certo? E muito obrigado e até a próxima. E bons charutos!